dois, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhados com a Palavra de Deus, com a nossa vida bem alinhada com a vontade do Senhor. E para isso precisamos conhecer a sua vontade através das Escrituras. Nesta série de programas, estamos conversando sobre os fundamentos da fé cristã, onde se baseia a nossa fé. E trouxemos a confissão de fé, o resumo da nossa fé, que está ali no Credo Apostólico, para vermos ponto a ponto em que nós cremos, por que nós cremos e como vivemos esta fé no nosso dia a dia. No programa de hoje, conversaremos sobre este ponto da nossa fé. Jesus, ressurreto, subiu aos céus. Nós cremos que Jesus subiu aos céus depois de ressuscitar. Como? Quando? Como foi? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para ouvir o Espírito Santo lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vamos ver aqui então, Jesus ressurreto subiu aos céus. O Credo Apostólico, a nossa confissão de fé, diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Bem, este é um resumo da nossa fé em Jesus. Falando do seu nascimento, se bem que sabemos que Jesus sempre existiu. Ele não começa a existir há 2000 anos atrás, não, pois Ele é Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Sabemos que o Senhor veio, o Senhor cumpriu toda a lei, toda a justiça, passando pela circuncisão, passando pelo batismo, tendo o seu ministério de 3 anos e meio com seus discípulos, e conforme ele mesmo havia profetizado e cumprindo as Escrituras, Jesus passou pela cruz. Deu a sua vida ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi sepultado ali junto ao Monte Calvário, num horto, num túmulo novo cavado na rocha, onde ninguém tinha sido colocado. E Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. Mas Jesus ressurreto aparece aos discípulos por 40 dias. Vamos ver? Olhe o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus ressuscitou e deu provas da sua ressurreição. Ou seja, Jesus apareceu aos discípulos. Houve momentos que o Senhor apareceu em que eles estavam reunidos com a porta fechada. Porta fechada com medo dos judeus, medo de serem presos, medo de serem torturados, serem inquiridos a respeito do Messias.
Então estavam trancados, estavam com medo. E Jesus apareceu no meio deles. Jesus aparece às mulheres, Jesus aparece aos discípulos 2 no campo, no caminho de Emaús. Jesus aparece a Pedro, Jesus aparece aos 11, ele aparece aos discípulos por 40 dias. Não é interessante esse número 40? Jesus, quando começa o seu ministério, ele fica 40 dias sendo tentado no deserto. 40 dias o inimigo fazendo tudo, tentando de todo jeito fazer Jesus desistir da sua missão. 40 dias. E depois que ele morre, parece que o inimigo está fazendo festa, se alegrando com a morte de Jesus. Ele ressuscita. Ressuscita dentre os mortos. Ele traz consigo as chaves da morte e do inferno. Ele traz a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inimigo. E então, 40 dias. Por 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos. Esse número é um número muito importante. No dilúvio, foram 40 dias e 40 noites de chuva incessante, de catástrofe incessante no dilúvio. Moisés sobe o Monte Sinai e fica na presença de Deus 40 dias e 40 noites. 40 simboliza um tempo de provação, um tempo de luta, mas vai ser um tempo que vai trazer uma nova época, um tempo que vai fazer novas todas as coisas. Jesus ressurreto aparece por 40 dias, porque nesses 40 dias seus discípulos ainda são medrosos, seus discípulos ainda têm medo dos judeus, seus discípulos estão com as portas trancadas, seus discípulos ainda estão incrédulos quanto ao que ouvem a respeito da ressurreição do Senhor. Mas depois desses 40 dias, muita coisa linda vai acontecer. Porque o Senhor Jesus vai subir aos céus e vai enviar o seu Espírito Santo. Então, nesses 40 dias, de acordo com o que Lucas nos escreve, Jesus aparece aos seus discípulos. E vamos ver as orientações de Jesus aos discípulos antes de subir aos céus. Em Atos capítulo 1, de 4 a 5, nós vamos ler o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Bem, aqui diz que Jesus comendo com eles, Jesus ressurreto, mostrou que ele não era uma fumacinha, um espírito. Não, ele mostrou, olha, vem cá, põe a mão aqui, Tomé, vê que é carne e osso, vê aqui as marcas dos cravos, olhem aqui do meu lado as marcas da lança, vê que sou eu mesmo, eu ressuscitei dentre os mortos. E Jesus come com os discípulos. Ele come pão, ele come peixe, ele come mel. É muito lindo ver esta, vamos dizer assim, esta alimentação, essa dieta, essa nutrição de Jesus ressurreto. Pão, peixe e mel. Pão. O pão, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão é feito de trigo, água e fogo. Jesus é o trigo que foi moído. Jesus é esse trigo que se torna pão, misturado com a água do Espírito, a água da palavra de Deus, e levada ao fogo da provação, ao fogo também de Deus que ilumina. O próprio Pai se revela a Moisés como um fogo ali na sarça ardente.
E esse pão asmo, esse pão puro, esse pão substancioso, Jesus nos fala que nós devemos nos alimentar dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus e da palavra, para estarmos fortes. Jesus comeu pão, ele comeu peixe. Peixe, os homens são comparados a peixe. Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A gente pesca para comer, porque o peixe que você vai criar, você vai pegar alevino, você vai pegar pequenininho, mas o peixe que você pesca é para comer. A minha vida, a sua vida, como peixes, nós servimos de alimento. A nossa vida alimenta, fortalece os nossos irmãos. O nosso testemunho é alimento para os outros, uns para os outros. Nós nos alimentamos dos testemunhos bíblicos de homens como Estevão, como Paulo, como Pedro, como Daniel, como Davi, como Jacó, como Abraão. Nós nos alimentamos dos testemunhos de fé da vida destes homens. A vida de ressurreição no Senhor, a gente se alimenta de peixe. E o Senhor comeu mel, mel que escorre da rocha, o mel que é todo pura energia. Sim, a glicose, o açúcar do mel vai se transformar em energia para o corpo. E através dessa energia nós podemos ter vida, nós podemos agir, nós podemos fazer. A vida em Cristo, a nova vida em Cristo, é uma vida baseada na ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou. No batismo, nós somos imersos em água e quando levantamos, emergimos, é como se morrêssemos para o mundo, ressuscitamos para o Senhor e vamos viver uma nova vida. Vamos viver numa nova dimensão, a dimensão da ressurreição. É isso mesmo. Mas Jesus deu essas orientações: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Ele haveria de enviar o Espírito Santo quando apresentasse ao Pai toda a sua obra aqui na terra, a aspersão do seu próprio sangue, a justiça de Deus que ele foi consumar através do seu sangue ali na cruz. Então ele enviaria o Espírito Santo. Sim, Jesus vai ascender aos céus depois de ressurreto para poder enviar o Espírito Santo. Vamos ver então a ascensão de Jesus como foi? Vamos ver em Atos 1, de 6 a 9. Atos capítulo 1 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Bem, ali estavam os discípulos perguntando ao Senhor: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai se tornar o rei de Israel? Ele disse: não compete a vocês saberem os tempos, nem as estações. Isso é só para o Pai. Não se preocupem com o quando. Se preocupem em fazer hoje a vontade de meu Pai. Não se preocupem com tempos e épocas. Às vezes a gente fica meio ansioso, está perto a vinda de Jesus, quando será? Os sinais, está próximo, quando? Ele diz: não preocupem, não, isso compete ao meu Pai o tempo, mas vocês receberão poder. E o poder de Deus veio sobre a igreja, o poder de Deus veio sobre os discípulos através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou enviar
o Espírito Santo. E vocês serão cheios de coragem, de força, e sereis minhas testemunhas, prontos a morrer por Cristo, prontos a serem mártires por amor a Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse isso, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Jesus começa a subir. Ele foi subindo, 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 subindo. Quanto mais ele subia, ficando pequenininho, e então uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus. Jesus foi para o lugar de onde ele veio. Ele mesmo diz lá no Evangelho de João que o Senhor viria de onde ele veio. Ele disse: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Eu sou de cima. Eu conheço meu Pai, eu estou com o Pai. Eu falo o que o Pai me manda falar. Eu faço o que o Pai me manda fazer. Eu faço o que eu ouvi de meu Pai. Vocês são daqui de baixo. Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus veio do Pai. Jesus conhece o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas Jesus disse: olha, vocês precisam do Espírito Santo para ajudá-los, para dar força, dar coragem para serem minhas testemunhas. E quando Jesus traz esta palavra para os discípulos, ele começa a subir, até que uma nuvem encobre dos seus olhos. Então vamos ver a promessa da volta de Jesus. Atos 1, de 10 a 11. Está escrito assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Os discípulos tinham experimentado algo tremendo. Os discípulos viram o Senhor Jesus ser preso, ser açoitado, ser escarnecido. Eles viram Jesus ser torturado e Jesus tão frágil indo para o Gólgota, para o Calvário. Com Simão Cirineu carregando a sua cruz. Os discípulos viram os soldados romanos pregando as suas mãos e os seus pés ali na cruz. Os discípulos viram quando foi pregada no alto da cruz uma tabuleta com a condenação do Senhor. Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Eles viram na crucificação, atestaram aqueles milagres do terremoto, quando muitos mortos de santos ressuscitaram, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando houve trevas sobre a terra de meio-dia até as 3 da tarde. Eles foram testemunhas da morte de Jesus. Eles viram quando José de Arimateia e Nicodemos pediram a Pilatos o corpo de Jesus. José pede o corpo de Jesus e, junto com Nicodemos, sepultam o Senhor num túmulo novo cavado na rocha, onde ninguém tinha sido posto. Eles acompanham o sepultamento do Senhor. Eles veem os soldados ali montando guarda, o selo de Roma ali na porta daquele túmulo, naquela grande pedra que foi selada com o selo de Roma. Eles foram testemunhas da ressurreição do Senhor.
Eles entraram no túmulo, viram os lençóis, viram e creram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E então, durante 40 dias, eles experimentaram e ouviram as histórias mais diversas. É nesses 40 dias que Jesus aparece também aos seus irmãos. E eles se convertem. Tiago, Judas, que posteriormente escrevem cartas que estão aqui no Novo Testamento. A carta de Tiago, a carta de Judas. Irmãos de Jesus. Jesus aparece a seus irmãos e eles se convertem com Jesus ressurreto. E então, depois destes 40 dias, o Senhor sobe o Monte das Oliveiras e ele é elevado às alturas. Jesus é elevado aos céus, à vista dos seus discípulos. E 2 anjos vestidos de branco, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos se põem à direita e à esquerda daqueles discípulos ali no Monte das Oliveiras e dizem: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Este Jesus que viste subir voltará, do mesmo modo como vistes subir. A fé cristã traz exatamente esse entendimento, que Jesus veio como homem. Jesus deixou a sua glória, se vestiu como homem. Jesus veio a este mundo, viveu aqui como um homem perfeito, sem pecado. O primeiro homem, Adão, era perfeito. O primeiro homem, Adão, era sem pecado. Mas, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, diante da tentação sagaz de Satanás, o homem caiu. O homem e a sua mulher caíram. Caíram na conversa fiada, na conversa maligna de Satanás. E trouxeram para toda a humanidade a morte. Mas Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo de maneira sobrenatural, concebido pela Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele é chamado segundo Adão. Ele veio e passou pelas mesmas provas, talvez provas piores, mas ele não cedeu. Ele permaneceu firme. Ele tirou toda a tentação do inimigo. Ele trouxe a própria palavra de Deus. Ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, ele venceu a morte, ele venceu todos os inimigos do homem e ele nos deu vitória em si mesmo. Vitória através do seu nome, vitória através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus. Depois da cruz, ele ressuscita e ascende aos céus, diante dos discípulos. Deixa a sua palavra dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você diga: eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu queria ter contemplado o seu rosto, os seus olhos, seu cabelo, sua pele, suas mãos. Eu queria ter ouvido a sua voz. Hoje, nós ouvimos sua voz. Hoje, ele fala conosco, ele está aí ao seu lado. Ele fala com você pelo Espírito Santo em seu coração. Que tal entregar a vida a ele? Que tal tornar-se um cristão agora? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro na tua presença. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero andar na tua presença e fazer a tua vontade. Perdoa os meus pecados. Dá-me alegria de ser santo, de ser puro, separado de todas as coisas do mundo e viver inteiramente para ti. Recebe a minha vida
e o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Permaneça firme no Senhor. Busque o Senhor de todo o coração e alegre o coração de Deus com uma vida reta, escolhendo Jesus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.